Segundo ano do ensino médio, voltamos para continuar com a nossa geometria espacial e já estamos falando da esfera. Estão anotando tudo direitinho aí no caderno, não é? Tá tudo direitinho anotado, tudo bonitinho aí. Não podemos ter, tá, essas percas de informações. É preciso que vocês tomem nota de tudo. Falamos na aula anterior sobre a área da esfera. Vimos que a esfera não tem planificação, vimos que nós calculamos na esfera uma superfície esférica e vimos que é uma fórmula bem simples. Não vou falar, porque senão posso dar spoiler do que vai acontecer aqui na frente. Aula 25, na telinha, diretor. Volume da esfera é o tema da nossa aula. Geometria espacial. Então, temos aqui, olha só, o prisma, temos aqui a esfera e temos aqui um cubo. E eu vou perguntar para vocês, o que vocês lembram com relação à esfera? Vamos lá? O nosso quiz rapidinho, porque precisamos saber o que vocês lembram, o que vocês sabem sobre a esfera. É hora do nosso quiz. Tudo que você lembra sobre a esfera. Eu já até falei uma coisinha ali, mas não vou mais falar nem retrucar para que vocês não tenham spoiler das respostas. Porque a primeira pergunta está na telinha. Uma esfera é, letra A, um poliedro arredondado, um não poliedro com vértices e arestas, um corpo redondo com duas bases ou um corpo redondo que não tem planificação. Uma esfera. O que é uma esfera? Uma esfera, pensa aí. O que é uma esfera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esfera é um corpo redondo que não tem planificação. Nós até conseguimos visualizar, né, essa esfera num desenho. Até conseguimos visualizar essa esfera num desenho, mas ela não tem planificação. Beleza? Vamos então para a nossa segunda pergunta. A área da superfície esférica é dada por... Lembrem do globo terrestre, lembra do grande círculo. E aí não vou falar mais nada. A área é 4πr, a área é 4πr ao quadrado, a área é 4πr ao cubo ou a área é 4πrh. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é 4πr ao quadrado. São 4 vezes o maior círculo que nós temos na nossa esfera. Pergunta número 3. Se dobrarmos o tamanho do raio de uma esfera, a sua área ficará, dou-lhe uma, 2 vezes maior, 3 vezes maior, dou-lhe 2, 4 vezes maior ou 6 vezes maior, dou-lhe 3. Se dobrarmos o tamanho do raio de uma esfera. Se dobrarmos o raio de uma esfera. Primeira coisa que tem que entender. Se não dobrarmos o raio, a sua área é... Vamos lá, vimos agorinha. A área é 4πr ao quadrado. Beleza. Se nós dobrarmos o raio, o que vai acontecer com a área da esfera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai ficar 4 vezes maior. Como assim, professor? Uai, o raio aqui não é R? Então, o dobro de R. Isso. 4π vezes 2R ao quadrado. Dobrei.
Então, a área vai ser 4π vezes 4r ao quadrado. A área é 4 vezes 4πr ao quadrado. Esse 4 aqui, ó, esse 4 aqui, eu botei aqui fora, é esse aqui. Isso aqui é a área da minha esfera, então eu tenho que a área ficou 4 vezes maior. Se nós dividirmos por 2, tudo isso você pode pensar e fazer o cálculo, e daí você chega à conclusão. Pergunta número 4. Parece que estava sabendo. Se reduzirmos pela metade o raio de uma esfera, a sua área ficará reduzida pela metade, reduzida pela terça parte, reduzida pela sexta parte ou reduzida pela quarta parte. Você viu que eu falei? Parece até que eu já tinha olhado a aula antes. Pois é, pensa aí, pensa. Se reduzirmos a área o raio pela metade, dou-lhe uma, bem óbvio, porque se aqui eu dobrei o raio, ficou 4 vezes maior, se eu reduzir pela metade, então vai ficar 4 vezes menor, a quarta parte. E podemos fazer do mesmo jeitinho, olha só. Área é igual a 4 vezes π, o raio agora é só a metade ao quadrado. A área é igual a 4πr ao quadrado sobre 4. Passa esse 4 para fora, vai ficar assim, ó. 1/4 de 4πr ao quadrado. Olha só, ficou a quarta parte. Pergunta número 5. Qual é a área da superfície esférica de raio 4 centímetros? Ele quer a área. Isso, só lembrar da equação. Qual que é a equação? Isso mesmo, 2 questões anteriores, todas foi assim. 4πr ao quadrado. O raio é 4. Percebam que ele não tirou o π continua lá, então é só fazer a substituição. Rapidinho, dou-lhe uma. É 64π? É 32π? É 16π ou é 12π? Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. A resposta é 64π. Vamos lá ver? 4 vezes π, o raio é 4. 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, isso, 16 vezes 4, 64π. Essa é a nossa resposta. Beleza? Com isso, olha só. E como está separado os tópicos, como nós separamos os tópicos, cada aula é um assunto, né, específico, fica muito prático na hora de olhar, de treinar e de lembrar da equação. É o que vocês precisam estar atentos, a equação. Sempre que for fazer a questão, tenta ler a equação em voz alta. A área da esfera é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Vai se acostumando com a equação. Você precisa estar acostumado com ela. Beleza? Então, mais uma equação sobre a esfera, só que agora não vai ser mais área, agora vai ser o volume. Volume da esfera, diretor. Lá na telinha, joga lá pra gente. Olha só o volume da esfera. Aqui nós temos a esfera e a equação do volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Presta atenção, a área é 4πr ao quadrado. O volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Ok? Então, 4πr ao cubo dividido por 3. O nosso raio da esfera está aqui, tá certo? Então, nós temos o raio. É só substituir na equação. Agora, você precisa ficar bem atento, porque 4πr ao quadrado é área. 4πr ao cubo dividido por 3 é
volume. Então, bem cuidado, bem atento para não se atrapalhar com esses valores. Vamos colocar em prática aqui, então, olha só. Qual o volume de uma bola de basquete cujo diâmetro mede 28 centímetros? Se o diâmetro é 28 centímetros, então o raio é a metade, 14 centímetros, certo? Então, volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Pediu para usar aqui o π igual a 3. Então, vamos substituir ali o π e o nosso raio. Vamos lá. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vou apagar isso aqui e colocar a caneta azul. Volume é igual a 4 vezes 3 vezes 14 ao cubo, dividido por 3. Esse 3 pode cancelar esse 3, volume é igual a 4 vezes. Aí vem a parte mais trabalhosa da equação, que é fazer 14 vezes 14 vezes 14. 14 vezes 14 é 196. Vezes 14 vai dar 2.744. Volume é igual. Isso vezes 4, 10.976, o quê? Centímetros cúbicos. O π nós já cancelamos, o π já foi eliminado, então não tem mais necessidade de usá-lo aqui. Já fizemos o cancelamento. Beleza? Agora vamos para a próxima parte. Mais um exemplo para ficar bem tranquilo. Uma laranja tem diâmetro medindo 8 centímetros. Percebeu aqui, ó? Diâmetro. Se o diâmetro é 8, então o raio é a metade do diâmetro. Isso, o raio vai ser 4 centímetros. Beleza. Pronto, já temos aqui o raio, 4 centímetros. Ele quer saber o volume. Só que ele quer volume do suco, já fazendo aquela comparação que nós falamos que o Enem sempre faz. Olha só, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Vou calcular o volume normal. Volume é 4πr ao quadrado. Opa, obrigado. πr ao cubo dividido por 3. Não esquece disso. Pediu aqui para usar o π, cadê? Não disse o valor do π. Eu vou usar o π igual a 3. Então vamos lá. 4 vezes 3 vezes 4 ao cubo dividido por 3. O 3 neutraliza o 3. Então vai sobrar, cadê? Volume igual a 4 vezes 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 vezes 4, 16 vai 1, 24, 25. 256 centímetros cúbicos. Esse é o volume. O Enem, ele faz do mesmo jeito, tá? Ele pergunta às vezes volume, mas quer saber capacidade. Como é que nós vamos saber identificar isso aí? Muito simples. Olha só, suco. Suco é líquido, líquido é capacidade. Então, vou colocar aqui, ó, capacidade é igual a 256 ml. Ou posso também dizer que o volume é 256 ml. Não tem problema. O próprio Enem trabalha com essas informações. Nós só precisamos estar atentos e fazer a aplicação. Aqui tinha para resolver. Não precisou. O que nós poderíamos pensar aqui? Ah, professor, lá o senhor usou 3. 4πr ao cubo dividido por 3. Volume é igual a 4 vezes 3,14 vezes 4 ao cubo dividido por 3. Volume é igual. Eu já sei que 4 ao cubo vezes 4 dá 256. Então vai ficar aqui, ó. 256 vezes 3,14 dividido por 3. Eu estou fazendo agora usando π ao 3,14, tá? Π 3,14. Estamos estudando, então é importante enxergarmos tudo isso.
Por que eu coloquei 256 ali? Porque eu já tinha feito lá atrás que 4 vezes 4 ao cubo é 256. Então eu peguei esse 4 com esse 4 ao cubo e coloquei 256, perfeito? Vezes 3,14 dá 803,84. 803,84 dividido por 3, volume é igual. Dividido por 3 vai dar 297,95 centímetros cúbicos. Quanto que deu aqui usando 3? 256. Aqui deu 297. Ou volume é igual a 297,95 ml. Se fosse uma questão do Enem, com certeza ele teria colocado ali um número, 297,95, mas não teria nenhum outro número nas casas de 200 tão próximo desse número, para que eu pudesse usar o 3 ou 3,14. Poderíamos fazer também da seguinte forma, olha só, 253 vezes π dividido por 3, 256 dividido por 3 ia ficar 85,3 π. Tá? Também seria uma opção. Então, eu preciso entender como é que o Enem vai me cobrar, vai me perguntar. Ele pode perguntar deixando o π, por isso que é importante. Olha a alternativa antes. Olha a letra A, a letra B, tá todo mundo com π, então eu não mexo no π. Ah, tá com o número inteiro, coloca um 3. Não, tá número decimal, coloca 3,14. E aí você vai desenrolar a questão. A próxima questão é uma questão do Enem. Então presta atenção o que o Enem faz. E você vai falar assim, professor, então aquele quiz lá pode me ajudar na hora da prova, não é? Presta atenção. Tudo aqui na aula é feito de maneira que se encaixe para que você, estudante, possa entender melhor e desenvolver habilidades melhores na aula, beleza? Na telinha, diretor, olha essa questão. Um brigadeiro tem seu formato esférico com diâmetro de 2 centímetros. Deseja-se fazer brigadeiros com diâmetro medindo 4 centímetros. Se no primeiro caso, olha só aqui, primeiro caso, tem diâmetro de 2 centímetros, significa dizer que o raio vale 1 centímetro. No segundo brigadeiro, no segundo caso, o diâmetro é 4 centímetros. Significa dizer que o raio é 2 centímetros. O que aconteceu com o raio? Dobrou o raio, não é? Olha só. Dobro. Ou poderíamos pensar também na metade. Mas quando eu dobro o raio, o que acontece com o volume? Lá nós falamos o que acontecia com a área. E o que acontece com o volume? É a pergunta que nós temos que responder. Então vamos lá ver o seguinte. Volume do primeiro brigadeiro. Volume é igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Volume é igual. Não vou mexer com o π. O raio é 1 dividido por 3. O volume do primeiro brigadeiro é 4π vezes 1 sobre 3. O volume é 4π sobre 3. Deixa eu apagar aqui que ficou... Apaga tudo agora também. O volume é igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Volume é 4π vezes 1 sobre 3. O volume é 4π sobre 3. Esse aqui, primeiro brigadeiro. Nossa, ficou de banda, ficou pior do que... Eu vou colocar aqui embaixo. Primeiro brigadeiro. Vamos para o segundo?
No segundo, o raio é o dobro, então vai ficar 4π2 ao cubo dividido por 3. Volume é igual a 4π vezes 8 dividido por 3. Volume é igual a 32π sobre 3. Esse é o segundo brigadeiro. O que aconteceu do segundo para o primeiro, do primeiro para o segundo? Dobrou, diminuiu, reduziu, aumentou? Aumentou que tanto? Conseguem enxergar? Não? Então você faz assim, ó. Você pega o segundo, que é 32π, pega o segundo, caneta, 32π sobre 3 e divide pelo primeiro, que é 4π sobre 3. Uma coisa interessante que vocês do terceiro ano têm que lembrar. Esse 3 cancela esse 3. Então vai ficar 32π dividido por 4π. Π corta o π. 32 dividido por 4 dá 8. Então ficou 8 vezes maior. Olha que interessante. Só de dobrar o raio, o segundo brigadeiro ficou 8 vezes maior. O seu volume é 8 vezes maior. Depois, eu vou mostrar para vocês a questão real do Enem. Essa daqui é uma questão que nós plagiamos do Enem. Quando eu falo nós, é um grupo de professores que a gente senta para ver as questões e montar esquemas para o aluno treinar para a prova. E desse esquema, eu elaboro para vocês o quiz. Nesse quiz, essas perguntas vêm direcionadas a tópicos que o Enem sempre cobra. Por isso que no quiz eu fico ali ressaltando para vocês a importância de anotarem, de copiarem a pergunta, porque são tópicos que o Enem tem cobrado. E aí trouxe aqui uma réplica do Enem, para mostrar para vocês. Eu dobrei o raio, o brigadeiro ficou 8 vezes maior. Por que eu quis vir aqui falar olhando para vocês? Não sei se aqui alguém já tentou, ajudar uma pessoa que estava fazendo docinhos de brigadeiro para uma festa. Quem já faz docinho para festa há muito tempo, já tem um padrão, faz o brigadeiro ali, já enrola, passa no leite no coco, ralado, passa no granulado, para colocar na forminha. Quando a gente vai ajudar, geralmente faz maior ou menor. Sempre que a gente aumenta um pouquinho o tamanho do brigadeiro, quem está fazendo ali reclama, fala assim, não, está muito grande, vai estragar demais. Olha só aqui, ó. O raio ficou 1 centímetro maior do que o outro. O volume é 8 vezes maior. Você sabe o que significa? 8 vezes maior? Dava de fazer 8 brigadeiros iguais àquele anterior. Tá vendo por que não é interessante essa questão desse aumento? Ah, mas aumentou só um pouquinho. Esse pouquinho é que tanto? Porque se for 1 centímetro para cada lado, no raio, já dá uma diferença enorme no brigadeiro. Beleza? Vamos ver mais uma réplica do Enem. Na telinha, diretor, olha só essa outra questão. Temos um cilindro de raio 16, de raio da base igual a 4 centímetros e a altura medindo 16 centímetros. Então, um cilindro, aqui o raio é 4 centímetros e aqui a altura é 16 centímetros. Deseja-se desmanchar esse cilindro e confeccionar esferas de 2 centímetros de diâmetro. Se o diâmetro é 2 centímetros, então o raio vai ser igual a 1 centímetro. Pergunta: quantas esferas serão confeccionadas? Muito simples. Vamos calcular o volume do cilindro. Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou passar esse 16 para o outro lado e vou fazer o cálculo aqui do lado. Volume é igual a 4πr ao cubo, né? Não, volume. Ó a asneira do professor aqui. Tá vendo a mistura de fórmulas que faz aí, ó? Isso, área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Já tinha aluno ali querendo surtar, já calma. Olha só, volume é igual a
O π eu vou deixar aqui normal. Π, o raio é 4, a altura é 16. Volume é igual a π vezes 16 vezes 16. Volume é igual a 256 π. Pronto, calculei o volume do cilindro. Área da base vezes a altura, 256 π. Agora vou calcular o volume de uma esfera. Volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Volume é igual a 4π. O raio é 1 ao cubo dividido por 3. 1 ao cubo é 1. Então vai ficar 4π dividido por 3. Agora eu quero saber o seguinte: quantas esferas serão confeccionadas? É só pegar o volume do cilindro e dividir pelo volume da esfera. Divisão onde eu tenho um número inteiro e uma fração. Repete o número inteiro e multiplica pelo inverso da fração. O π cancela o π. 256 dividido por 4, vou ter 25 dá 6, sobra 1, 16, 64 vezes 3, 12 vai 1, 18, 19, 192 esferas conseguimos confeccionar. É uma questão também estilo Enem, tá? É réplica de uma questão que nós vimos do Enem. Nós fizemos assim para que o aluno pudesse entender melhor, tá, todo o funcionamento. Mas não se preocupem, tá? No momento certo, vocês irão ver essas questões do Enem todas aplicadas, beleza? Ok? Podemos continuar? Vamos lá então, exemplo número 5. Uma piscina de bolinhas no formato de um paralelepípedo reto retângulo. Eu já leio e já imagino o objeto. Isso precisa se tornar algo normal. Eu leio a questão e na minha cabeça a figura já é construída. Paralelepípedo reto retângulo. Pronto, desenhei a figura. Cadê? Com 6 metros de comprimento, 3 metros de altura. Não, ali é largura e comprimento aqui, tá? O 3 é aqui, ó. 3 é aqui. Não tem como. E a profundidade que é 1,5. É uma piscina normal, né? É uma piscina mesmo. Olha o tamanho dessa piscina aí. Será preenchida com bolinhas de 12 centímetros de diâmetro. Sabe aquelas piscinas que eles fazem naqueles aniversários, aqueles grandes eventos, completamente cheia? Preste atenção num detalhe importante. Quando ele faz a comparação de dois sólidos, um prisma, um poliedro e um não poliedro, ele precisa me dizer quanto que eu tenho que usar no π. Por quê, professor? Porque aqui, ó, como tem dois corpos redondos, esse trabalha com π e esse também trabalha com π. Quando eu fizer a divisão, o π vai embora com o π. Perfeito. Na outra questão do brigadeiro, olha só, tem π aqui, tem π aqui. Eles vão embora também. Agora, quando um é corpo redondo e o outro é um corpo não redondo, um poliedro, ele tem que dizer o valor do π. A pergunta é: quantas bolinhas serão necessárias para preencher completamente a piscina? Desconsidere os espaços entre as bolinhas. Então vamos lá. Volume da piscina. É só multiplicar as 3 dimensões. Já anota aí no cantinho. O volume de um paralelepípedo reto retângulo é só multiplicar as 3 grandezas. Multiplicamos 2 ali, não é? Ficou 18. Outro detalhe importante,
Na maioria dos casos no Enem, vai aparecer uma multiplicação de um número por 15 ou por 1,5. Por quê? Porque o Enem quer que você entenda que essa multiplicação aqui, ela é notável. Olha só, vai ficar 18 vezes 1 mais a metade. 18 vezes 1 é 18. 18 vezes a metade, multiplicar por meio, é o mesmo que dividir por 2. Anota no seu caderno também. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, 18 vezes meio é 9. Então, essa multiplicação aqui vai ficar, ó, 18. Eu vou colocar aqui por cima, tá? 18 mais 9, ou seja, é o número mais a sua metade. Multiplicou por 1,5 é o número mais a sua metade. Então, a resposta é 27. 27 o quê? Centímetros cúbicos. Não, metros cúbicos. Opa, desculpa aqui, ó. Borracha, piscina, metros cúbicos. Agora eu vou preencher essa piscina com bolinhas. De que tamanho? Volume é igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Volume é igual a 4 vezes. Eu vou já transformar esse diâmetro, 6 centímetros, em raio de 3 centímetros. Só que lá está em metros, então o meu raio vai ser igual a 0,03 metros. Já vou deixar em metros, beleza? Tá aqui em metros, para que vocês possam já ver o cálculo em metros. Então aqui vai ficar, ó, vezes 3 vezes 0,03 ao cubo dividido por 3. Esse 3 cancela esse 3. Agora vamos lá, 0,03 vezes 0,03 vezes 0,03. Vai ficar 0,00027 vezes 4. Vezes 4. Vai ficar igual a 0,000108 metros cúbicos. Então, volume da esfera, 0, aí tem quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 108 metros cúbicos. Volume da piscina, nossa. Vou colocar volume de E e volume de P, tá? Vai ficar melhor. A caneta aqui não me ajuda. Volume de E da esfera, volume de P da piscina. Deu quantos metros cúbicos? Deu 27 metros cúbicos. Agora, para eu saber quantas bolinhas cabem lá dentro, é só pegar 27 e dividir por 0,000108. Vamos lá? Eita, eu não sei dividir por esse número não. Então vamos deixar mais fácil. Vai ficar 27 dividido por 108 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que fica melhor assim. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora sim, 27 vezes 1 milhão dá 27 milhões. Dividido por 108, vai dar 250 mil bolinhas. E olha que essa bolinha aqui é uma bolinha bem pequenininha, tá? Por isso que deu muito assim, beleza? Ok. Agora, olha aqui para mim. Fechado, então, os sólidos geométricos. Nós vamos fazer o quê?
atividade interativa. O que vai acontecer agora? Junto com o que já está acontecendo. Vocês já estão construindo sólidos, já estão desenhando sólidos, beleza. Os professores presenciais vão receber, ou por e-mail, ou no próprio grupo do WhatsApp, lá o nosso chat Zap, instruções, no modelo, de um baralho geométrico. Esse baralho deve ser feito, né, de preferência ali com os alunos olhando. Nesse baralho tem nome, característica e o desenho. Nome, característica e desenho. Feito isso, vamos imprimir essas folhinhas, de preferência tamanho de uma carta de baralho normal ali, né, aquele pequenininho ali, já está no tamanho, no formato do tamanho certo, no PDF. Fez a impressão, você pode fazer a impressão colorida ou tirar ali normal e pintar. Vai da criatividade do aluno. Você pode imprimir numa folha mais resistente, ou você pode fazer a impressão normal no papel, depois você cola na cartolina ali colorida, uma ideia também, cola na cartolina colorida, e aí faz os recortes. E monta um baralho geométrico. Tá aqui, ó, baralho geométrico. Para que serve esse baralho? Para ver se você, estudante, entendeu como é que funciona. Você vai olhar, você vai ver, e aí você vai falar assim, é assim que faz, tá, dá para jogar assim, dá para fazer assim. Como é que forma um par? Tem que ter o nome da figura, uma característica da figura e a figura. Então, 3 cartas, já jogaram pif-paf, pif ali? Pois é, daquele jeitinho, 3 cartas é um jogo. Tem que ter o mesmo nome, a figura e o desenho da figura. E aí você vai jogar esse baralho para ficar bem tranquilo. Então, baralho geométrico, era para ter falado na última aula, né? Mas eu quis falar agora por quê? Porque a gente já fecha com as figuras todas, tá? Você pode também criar uma outra carta com uma equação específica, tipo lá, volume, área da base vezes altura. É o Coringa, serve para o prisma, serve para o cilindro, olha aí, ó, dá para criar carta Coringa, né? Área da base vezes altura, não especifica a base. Se tiver área da base vezes altura, você encaixa ali e faz o jogo. Então, professores, vou mandar para vocês essas cartinhas, tá? Vou mandar no grupo, nosso grupo lá de conversas e tirar dúvidas. Façam esse trabalho com os alunos. Se algum dos alunos tiver impressora em casa e quiser fazer a impressão já colorida, tudo bonitinho, levar para a escola, tudo colorido, bonitinho, pode. Fica à vontade, faça o baralho, aproveite, nós vamos deixar uma aula aí para você jogar o baralho com os colegas, fazer ali e tal, né? Vou tentar na próxima aula encurtar um pouco o tempo para vocês poderem confeccionar esse baralho também, né? Nas aulas que dá tempo, estou deixando um tempinho a mais para vocês irem fazendo esses jogos, tá certo? Quiser também aproveitar um outro momento, tudo, mas é importante que vocês façam essas atividades, porque aí você consegue aprender. Quando você constrói, você aprende mais. Certo? Então, fica aí a nossa atividade interativa. Vamos ver aqui um momento oportuno para deixar esses 20 minutinhos aí para vocês construírem e brincarem. E para fechar nossa aula, brincando com os números. Calma, diretor. Brincando com os números, não? Olha só. Qual é o volume de um tigre morto? Qual é o volume de um tigre morto? É a pergunta. Eu ia dar um spoiler aqui, ia falar, mas ia dar uma dica muito grande, então eu vou ficar quieto. O tigre morreu. Qual é o volume desse tigre? Tá com vocês. Pense e na volta, depois da atividade, você traz a resposta pra gente.